Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês no nosso primeiro meeting virtual dedicado a um tema tão importante que é a terapia nutricional na doença grave. Nesse momento, mais do que nunca, nós percebemos o quanto é importante parar para estudar, trocar experiências e, assim, a gente conseguir customizar o atendimento desses pacientes que passam por um ambiente tão hostil que é a unidade de terapia intensiva. Meu nome é Vitória, eu sou nutricionista e MSL, faço parte do departamento científico da Nestlé, e para falar sobre as escolhas assertivas na fase aguda da doença crítica, eu tenho a honra de apresentar a vocês dois nomes muito importantes, começando pela Priscila Barreto, que é nutricionista, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sotierge, membro do Comitê de Nutrição da Braskem, especialista em nutrição parenteral e enteral pela Braskem, especialista em nutrição clínica pela Asbram e em terapia nutricional pela UERJ. Nós ainda vamos contar com a participação muito especial do Dr. Haroldo Falcão, que é médico, especialista em medicina intensiva com atuação em nutrição parenteral, especialista em nutrologia. Sejam bem-vindos os dois, a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui e fiquem à vontade quando vocês quiserem iniciar. Haroldo, seu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Vitória. Priscila, uma alegria estar aqui, compartilhar contigo os conhecimentos e trocar experiências aí. Bom, eu também adoro falar com você. Isso aí, vamos lá. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos falar das escolhas assertivas. E é fundamental a gente fazer uma contextualização de que modo a disfunção intestinal interage, dialoga aí com a estratégia nutricional do paciente, né? Então, eu vou falar três pontos rápidos, né? Entendendo a doença grave e suas relações com a disfunção do tubo digestivo, os desdobramentos que dizem respeito à capacidade absortiva e o que fazer para contornar esse intestino temperamental que só vai funcionar no tempo dele, no momento dele, tá? Bom, primeiro de tudo, cumpre lembrar que a disfunção intestinal é uma coisa frequente no paciente grave, né? 20% dos pacientes apresentam 2 ou mais sintomas, né? Então, em algum momento da internação, muitos pacientes vão apresentar sintomas de disfunção intestinal, sinais ou sintomas de disfunção intestinal. Uma meta-análise do Darren Hayland recente conseguiu fazer uma descrição muito interessante disso, mostrando que o pico da incidência é justamente na primeira semana de doença grave, né? Semana D4 seria o pico de incidência, mas a coisa se estende até adiante, como a gente vai ver nos próximos slides. E é uma disfunção que está diretamente relacionada à gravidade da doença, né? É mais frequente, por exemplo, em pacientes que estão em ventilação mecânica, enfim. Quanto maior a gravidade, maior a chance desse doente evoluir com disfunção do tubo digestivo. Esse aqui é o estudo do grupo do Darren Hayland, mostrando, né, que pelo menos 24% dos pacientes apresentam um episódio, e o pico acontece lá para o 4º, 5º dia, mas você nota que a área sob a curva, ela é bastante expressiva, então você vai ter aqui, ao longo de um horizonte de pelo menos 12 dias, uma incidência aí constante, um ou outro paciente mantendo aí a ocorrência de disfunção, sinais e sintomas que caracterizam o que a gente chama de disfunção do tubo digestivo. Bom, o impacto disso é a repercussão na entrada de calorias e proteínas, né? Se terapia nutricional é terapia e implica induzir um efeito clínico, e para isso esse efeito ele é induzido por um estímulo bioquímico nutricional, né? Não ter na circulação calorias e proteínas implica em não reduzir a chance de ter o efeito clínico desejado, né, dele ser desencadeado. Então, a implicação é que isso acaba resultando em menor aporte de calorias, menor aporte de proteínas, com todas as complicações que a gente já conhece.
tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas já sabemos que isso tem impacto negativo na evolução. As causas da disfunção de tubo digestivo são diversas, né? E, assim, tanto aquelas relacionadas à doença de base, a doença que precipita, quanto também relacionadas à própria iatrogenia, a boa iatrogenia, vamos dizer assim, a iatrogenia que acontece no contexto da própria terapia intensiva, né, na necessidade que a terapia intensiva tem de caminhar contra a natureza humana, né, fazer, por exemplo, a ventilação espontânea negativa, ventilação na terapia intensiva é por pressão positiva. Te alimenta pela boca, na terapia intensiva precisa nutrir armado, vamos dizer, com tubos, cateteres, enfim. Você está usando toda hora recursos para fazer o paciente chegar mais longe. Isso não deixa de ser antifisiológico. E todo esse complexo de interações resulta no que a gente chama, contribui no que a gente chama de disfunção de tubo digestivo. Tá? Tem um outro elemento interessante, que a própria disfunção intestinal, ela é capaz de ser um elemento perpetuador da gravidade de doença. Isso já é um conceito bem descrito pelo Roger Bonney no final dos anos 80, né? E a coisa veio sendo melhor detalhada ao longo das últimas décadas, mostrando que, e uma das teorias mais atuais é a ideia de que o tubo digestivo dispara, é uma resposta tríplice, vamos dizer assim. Você tem uma injúria inicial ao tubo digestivo, segue-se uma resposta inflamatória, isso acarreta uma hipoperfusão e uma reperfusão do tubo digestivo, né? E a partir desse momento você tem uma terceira etapa de alteração estrutural de mucosa intestinal e do fenótipo das bactérias que existem dentro do tubo digestivo, que ganham a circulação, ou pelo menos os mediadores, né? Assim, elementos e endotoxinas produzidos que ganham a circulação e se tornam o motor da disfunção, tá? O fato, no final das contas, é que o resultado desse complexo é maior complicação, maior morbidade. Independente da causa, da participação vamos dizer assim, das intervenções médicas, da dose de amina ou da gravidade da doença de base, o resultado é que disfunção intestinal está associado a um curso evolutivo pior, tá? Isso foi muito bem demonstrado pelo grupo europeu da Anita Heinken, que mostrou que esses pacientes que estão na linha mais escura são aqueles que evoluem, né, que apresentam disfunção intestinal, que somam 3 ou mais sintomas intestinais, mostrando como é que a evolução é pior. Tá? Bom, então, diante disso, existe um grande desafio, que é como identificar esse paciente, né, que tem essa doença complexa, aí, com vários elementos constituintes. Primeira coisa é reunir pistas de todos os domínios possíveis, né? O primeiro domínio é sinais e sintomas, né? Então, dor, distensão, parada de eliminação de gases e fezes, vômitos, volume residual gástrico elevado, oligúria, toda aquela ordem de informações que você extrai da beira do leito no contato com o paciente. É interessante também complementar, né? Quanto mais pistas, melhor. Você complementar com imagens. Então, a tomografia de abdômen, por exemplo, o raio-x, ele vai contribuir bastante com elementos aí nessa propedêutica para entender a causa ou a repercussão, a expressão, a intensidade com que essa entidade acontece. Então, procurar sinais de pneumatose, ar na veia porta, pneu peritônio, extensão de alça, algum elemento mecânico obstruindo aí o fluxo, enfim, o trânsito, né? E alterações laboratoriais. A gente não tem ainda um marcador, um biomarcador preciso e específico para nos sinalizar a ocorrência da disfunção de tubo digestivo. É uma das desvantagens que a gente tem em relação, por exemplo, à turma da área de hemodinâmica ou da área de respiratória, onde você tem uma relação PF, onde você tem lactato. Aqui é mais difícil. Está se estudando alguns biomarcadores, como citrulina, por exemplo, que parece estar se insinuando como um biomarcador relacionado ao grau de disfunção intestinal. Então, esse é um estudo interessante do grupo italiano, né, que relaciona a citrulina como o nível de citrulina baixo com uma pior evolução do aspecto intestinal.
mas, por enquanto, isso é especulação, é um método ainda experimental. Existem vários critérios, né? Então, desde 2008, tem o critério LIFE, do grupo da Grit Van den Berg, o grupo do Espen, os próprios critérios utilizados pelo Darren Hayland, mas quando tem muito critério assim, é sinal de que não se sabe direito, né, o que está lidando. Para a beira do leito, o ideal é a gente transitar, é saber que todos esses elementos eles são indicativos e que podem ajudar, né, o prático, quem está ali na beira do leito, a navegar, vamos dizer assim, nesse mar meio turbulento. Eu gosto de pensar do seguinte modo: a gente sabe, né, conhece mecanismos da disfunção intestinal, e cada parte do intestino funciona de um jeito, tem o elemento da barreira intestinal, tem o elemento do microbioma, tudo mais. O problema é o seguinte: você não sabe em que momento essas coisas estão acontecendo, com que intensidade, com que grau de interação, com que grau de alças de feedback interagindo, enfim, você não tem noção. Então, eu prefiro entender que a gente trabalha meio que numa caixa preta, né? Numa linguagem mais sofisticada, seria dizer que a gente tem que fazer uma abordagem sistêmica. Eu não sei o que acontece dentro desse sistema, eu vou induzir e vou ver a resposta. Tá? Então, acho que é a melhor abordagem dentro desses cenários de disfunção intestinal. Existe a necessidade, obviamente, de identificar a causa da doença, mas a gente tem que ser pragmático. Existe uma necessidade de nutrir o doente. O taxímetro metabólico está rolando, né? A poupança metabólica desse doente está se esvaindo. Então, enquanto se faz a investigação, é importante não esquecer essa nuance. Então, em meio a tanta incerteza, eu procuro equacionar esse problema do seguinte modo. Primeira coisa é mitigar os riscos, a condição clínica geral. Corrigir a hemodinâmica, né? A gente sabe que nutrir o doente sem a hemodinâmica bem corrigida, isso abre margem para vômito, diarreia, até mesmo isquemia intestinal. Outro elemento que a gente aprendeu, né, nesse ano passado, com o grupo do Barro, que nutrir sem estar com sem estar com a oxigenação do sangue adequada também é um problema. Esses pacientes evoluem com mais intolerância, risco de isquemia intestinal, então é importante corrigir o aspecto oxihemodinâmico. Tá? Titular sedativos, uso apropriado e a tempo de procinéticos, tudo isso para a gente tentar reduzir riscos. Tá? O segundo aspecto é respeitar o tempo do intestino. Existe um timing motor. Intestino paralisado, tubo digestivo paralisado, não adianta forçar que a coisa vai querer fazer o volume pleno, pode ser que a coisa não dê certo. Então, a gente tem estudos, por exemplo, em que você faz até tentativas com fórmulas de maior densidade calórica, mas isso não necessariamente quer dizer que o intestino vai aceitar e vai botar para frente essa fórmula. Então, nesses estudos aqui, por exemplo, mostram que a ideia é boa, você entregar uma coisa mais concentrada, mas isso não necessariamente, essa fórmula de maior densidade calórica, se traduza necessariamente numa maior entrada. Aqui o tempo de esvaziamento gástrico é semelhante, né? Teve um P de 0,45, mas quando você vai ver a dispensa, a chegada na circulação de glicose, você vê que a glicose está bem parecida. Então, não se traduziu numa melhor absorção do nutriente. Tá? Tem o time metabólico também. Não adianta administrar cargas elevadas num paciente que não está no momento apropriado. O ProteinVent ensinou isso para a gente. Né? Grandes cargas proteicas no primeiro dia de internação podem ser deletérias. Então, respeitar o time motor, o time metabólico. E, por fim, maximizar as chances de acerto. Né? Já que eu não consigo exatamente esclarecer, elucidar a natureza do quadro, pelo menos entender trabalhar da melhor maneira possível para reduzir riscos e incertezas. Então, na escolha de fórmula, é sempre oportuno a gente pensar na densidade da fórmula, uma fórmula que tenha uma abordagem nutricional que tenha uma densidade que seja bem tolerada pelo paciente, qualidade da proteína, já que eu não sei a eficácia da minha intervenção, ou como vai ser o resultado da minha intervenção, que eu faça a melhor escolha possível. Então, eu acho que não é um cenário para a gente deixar de usar aquilo que tem melhor evidência em termos de qualidade proteica. E, por fim, considerar também dificuldade e facilidade, né, melhor dizendo, da absorção. Tá? Então, assim, nesse momento de gravidade, de tudo ou nada,
é importante considerar esses elementos aí na condução do caso para navegar com o mínimo de incerteza possível. Então, fazer o melhor que está, a melhor evidência, o que está ao nosso alcance. Tá? Então, como considerações finais, né? Existe uma esfera do diagnóstico, existe uma esfera do tratamento da causa da doença, mas existe um preço que eu pago por não testar o tubo digestivo, por não tentar pelo menos uma oferta baixa para garantir o trofismo intestinal. Existe um preço que eu pago por não atingir a cota calórica proteica do paciente. Gosto de pensar no tubo nas estratégias nutricionais como uma maneira de provocar o tubo digestivo. A terapia intensiva é o cenário de testes terapêuticos. Tá? Você não sabe o que está acontecendo dentro dessa caixa preta, então nada melhor que um pequeno volume de dieta para ver se o doente tolera ou não. Às vezes é a maneira que a gente vai ter de saber, de provocar o sistema e ver a resposta que ele dá. Então, sempre que possível, entender que a gente pode usar a estratégia nutricional com essa finalidade também. E sempre reduzir as incertezas através das melhores escolhas. Né? Então, não vamos abrir margem para mais incerteza. Vamos tentar escolher as estratégias nutricionais com as melhores evidências. É isso que eu tinha para falar e eu vou passar para a Priscila agora dar continuidade. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar continuidade ao que o Haroldo já vinha falando, dessas escolhas assertivas na fase aguda da doença grave. O que a gente tem... Não passou meu slide. Não, agora passou. O que a gente tem de preconizado por todas as sociedades de interal, parenteral, é que a gente faça terapia nutricional precoce no paciente da terapia intensiva. Fazer terapia nutricional precoce é alimentar ele dentro das 24 a 48 horas da admissão do paciente dentro da terapia intensiva. Então, isso significa que é a fase que o doente está mais grave, ele acabou de chegar na unidade. A gente está falando daquele paciente grave, entubado, sedado, né? Então, é usar terapia nutricional no momento mais grave do paciente da terapia intensiva. Claro que quando ele estiver estável hemodinamicamente, ele não pode ter acidose grave, hipoxemia grave, né? Lactato dentro de níveis aceitáveis, mas é a gente tentar alimentar esse paciente precocemente. Lembrar que essa fase aguda do doente, esse pior momento dele, que a gente espera que dure 3 a 5 dias. No COVID, a gente viu que esse pior momento do doente, esse doente mais difícil, ele acabou perdurando aí um pouco mais de tempo. Às vezes a gente tinha uma semana de um doente grave, né, bem grave, e que isso ao longo da internação, isso pode acontecer novamente, né? Se o doente tem um novo insulto, uma reabordagem cirúrgica e ele volta muito grave do centro cirúrgico, ou se ele cursa com um choque séptico, né, um novo foco infeccioso, ele pode voltar para esse momento muito grave. E que essa fase aguda, quando o doente está em ventilação mecânica, esses primeiros dias que ele está mais sedado, a gente tem diversos fatores que contribuem para a disfunção intestinal. Então, o fato dele estar sedado em uso de opioides contribui para a disfunção intestinal, o uso de drogas vasoativas contribui para a disfunção intestinal, ele pode estar cursando com distúrbio eletrolítico, então, por exemplo, hipocalemia, e isso leva à desmotilidade. Quando o doente está mais inflamado, que é esse primeiro momento dele, e ele cursa com hiperglicemia, isso também tem associação com pior desmotilidade, né, com desmotilidade. E a gente acaba ouvindo, nesse primeiro momento, dentro da terapia intensiva, ou ao longo da internação do doente, a gente escuta insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, mas a gente não escuta muito falar do intestino, né? A gente, às vezes, passa despercebido que o paciente também pode cursar com mais um órgão em insuficiência, mais um órgão cursando com uma disfunção, e é o intestino. A gente não fala muito, mas quando o paciente entra dentro da terapia intensiva, né, nessa fase grave da doença, em 6 horas ele já começa uma alteração do microbioma dele, né? Ele tem as junções intercelulares, elas vão se alargando, você tem um aumento da permeabilidade intestinal, a flora, ela se modifica, você tem uma alteração de microbioma para patobioma. Além dessas alterações já provocadas pela doença crítica, a gente também contribui com isso, com tudo que é feito dentro da terapia intensiva para o doente crítico. O uso de antibióticos, e tudo isso também contribui para a disfunção intestinal.
Então, uso de antibióticos, uso de vasopressores, uso de inibidor de bomba de próton, os opioides que eu já falei, o fato de ter um desuso do trato gastrointestinal, ou o paciente que permanece por um longo período em jejum, ou o paciente que fica em nutrição parenteral, isso também favorece para a desbiose do paciente. E tanto a terapia nutricional quanto a doença crítica, elas aumentam a demanda de oxigênio desse território gastrointestinal. Se ocorre um desequilíbrio entre oferta e demanda, isso pode levar à hipoperfusão. O Haroldo até já falou sobre isso. E isso favorece o aparecimento de intolerância da dieta, né? O paciente cursa com refluxo ou cursa com vômito, é aquele doente que distende, e mais raramente pode acontecer a isquemia mesentérica, que seria a pior das complicações. Quando isso vai acontecendo, a gente acaba voltando para trás na nossa terapia nutricional, né? A gente tenta progredir e não consegue. Quando o paciente distende ou o paciente tem um episódio de vômito, muitas vezes a gente chega e a dieta já foi suspensa, a dieta foi parada ao longo da noite, aí o paciente ficou a noite toda sem se alimentar. Então, a gente acaba evoluindo. E justamente no momento que a gente já entendeu que a gente tem que nutrir o paciente, que é durante essa fase precoce. Então, ao longo de uma semana em que a gente fez várias interrupções por intolerância desse doente à terapia nutricional, a gente, no final disso, a gente tem um balanço calórico negativo que depois a gente não consegue recuperar. Além disso, tem o uso das drogas vasoativas também nesse momento da fase aguda, né, na fase mais grave do doente, e que também pode levar à disfunção intestinal. A gente sempre fica em busca de um valor de quanto de amina eu posso iniciar a dieta enteral ou quanto de amina eu tenho que suspender a dieta enteral. A gente sabe que não tem um valor fechado, né, a gente tem que olhar o doente como um todo, mas nesse estudo do Wischmeier, publicado ano passado, ele colocou que quando o doente já gira em torno de 0,3 micrograma quilo minuto, seria talvez uma estratégia pensar em usar a fórmula oligomérica, porque ela causaria um menor impacto entre esse equilíbrio oferta e demanda de oxigênio. A gente já entendeu, né, com diversos estudos que vêm saindo ao longo dos últimos anos, que em relação ao passado para agora, hoje a gente faz uma oferta muito menos calórica para esse doente, ainda mais na fase aguda. A gente sabe que esse doente ele é hipometabólico nos primeiros dias e que quando a gente alimenta em torno de 50% a 70% do VET, o desfecho é melhor para esse doente. Então, a gente já entendeu que, principalmente na fase inicial, menos é mais. A gente está falando aqui de fase aguda de doença, quando o doente está mais grave, então é não hiperalimentar nesse momento. E não é difícil hiperalimentar, eu já falei que ele é hipometabólico nessa fase, e aí essa publicação agora de 2021 do Van Zanten, acabou de sair, ele ainda coloca que a gente tem uma produção endógena de calorias nessa fase da doença, que a gente não quantifica, ele coloca que não tem um valor exato de quanto a gente produz, então que se a gente alimenta esse doente em aporte mais alto ou em aporte pleno nos primeiros dias da fase aguda da doença, fatalmente a gente vai hiperalimentar esse doente. E a hiperalimentação está relacionada a piores desfechos. Então, eles preconizam uma oferta mais baixa, uma oferta com mais cautela da caloria do doente. Sempre monitorando a síndrome de hiperalimentação para ver se você está hiperalimentando ou não, principalmente nas primeiras 72 horas de terapia nutricional, que é onde aí pode começar a ocorrer o aparecimento da síndrome de realimentação. Ela é menos diagnosticada do que a gente imagina. Eles publicaram um estudo ano passado mostrando que tem uma incidência maior do que se esperava de hiperalimentação dentro da terapia intensiva, talvez porque a gente monitore pouco. Então, quando passa a monitorar, a gente passa a ver que ela acontece mais do que a gente imagina. Então, a hiperalimentação na fase aguda é uma intercorrência mais comum do que a gente imaginava. Em relação à proteína, o Haroldo já falou do Protein Vent, ele veio mostrar para a gente realmente que a gente dá um pouco menos de proteína nessa fase aguda, quando a gente está começando a terapia nutricional, mas que a partir do 3º dia, a gente já tem que otimizar a oferta proteica, porque quando a gente deu menos, o desfecho também foi pior.
Então, a partir do terceiro dia, a gente já deveria começar a otimizar a oferta proteica em busca do preconizado, que é fazer hiperproteica para o paciente crítico, paciente dentro da terapia intensiva. A gente só consegue atingir balanço nitrogenado positivo quando a gente atinge meta 1,3, 1,5 de proteína por quilo do doente. E quando a gente vai olhar os estudos de quanto é realmente o infundido de proteína nesses pacientes, gira em torno de 0,8. Então, isso seria metade do que o paciente precisaria receber para ter um balanço nitrogenado positivo. Então, quando a gente olha a terapia nutricional na fase aguda do doente, que é essa fase específica que a gente está falando hoje, né, esse momento mais grave, a gente vê que as curvas, elas são diferentes entre caloria e proteína. A gente inicia a terapia nutricional, a gente fala que o paciente está em progressão de aporte, mas essa progressão ela é diferente entre caloria e proteína. A gente pode ver aqui que nos 5 primeiros dias, ele deixa o paciente em torno, no máximo, de 20 calorias ali por quilo de peso, nesses 5 primeiros dias, e sendo que a proteína está tendo uma progressão mais acelerada. Só quando o doente entra na fase crônica, né, que ele sai dessa fase aguda, é que as duas curvas acabam subindo mais parecido, né, mais igual uma da outra. Então, realmente, a gente faria uma oferta com menos caloria nesses primeiros dias, mas otimizando a oferta proteica. Então, quando se entendeu que a gente tem que dar menos nessa fase inicial, isso acabou comprometendo a oferta proteica. Eles viram que quando eles reduziram a oferta calórica, pode haver um comprometimento na oferta proteica, e o resultado não foi bom. Né, o paciente fica mais tempo em ventilação mecânica, mais tempo dentro da UTI, quando você faz essa redução em conjunto de caloria e proteína. Então, nesse estudo do Van Zanten, em que ele comparou dietas com a mesma oferta calórica, mas com valores de proteína diferentes, ele encontrou que quando ele escolhe oferta hiperproteica, fórmula com oferta hiperproteica, você consegue atingir meta de proteína sem causar a hiperalimentação no paciente. Então, você consegue fazer essa oferta menos calórica na fase mais grave do doente, sem comprometer a oferta proteica que você deveria dar ao doente, que é mais elevada. Né? Isso também favorece, essa escolha de fórmula mais hiperproteica, também favorece a infusão, que eu já falei que nem sempre ela é adequada, e muitas vezes o paciente recebe menos do que deveria. Então, isso otimizou também a oferta proteica e ser realmente infundido o que o paciente precisa, quando você faz a escolha dessa forma. Quando a gente pensa nessa estratégia normocalórica e hiperproteica, sempre vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, o paciente obeso, porque isso é o preconizado pelas sociedades, né? O obeso, a gente faz uma oferta normocalórica e hiperproteica. Mas essa estratégia normocalórica e hiperproteica, ela também tem que ser pensada nesse paciente grave, nessa fase aguda do doente, quando você tem que otimizar a oferta proteica sem causar o overfeeding, a hiperalimentação nesse doente. Lembrando que nessa fase ele está hipometabólico e ele tem uma produção endógena de calorias, ele está cursando com a autofagia, que a gente, com a oferta calórica excessiva, a gente prejudicaria o que ele precisa passar. Voltando na função intestinal, né, lembrando daquilo que o Haroldo falou, que pelo menos um sintoma o paciente apresenta dentro da terapia intensiva, principalmente durante essa fase aguda, e aí está incluído o que ele falou, né, o vômito, o resíduo gástrico elevado, a distensão abdominal, a constipação intestinal, que muitas vezes é passada despercebida dentro da UTI. No serviço que eu trabalho, a gente monitora a função intestinal diariamente, e eu tenho certeza do dado, a constipação intestinal, ela é muito mais frequente no nosso serviço do que a diarreia, então isso é considerado um sintoma. Então, quando a gente pensa, a gente encontra um paciente com disfunção intestinal, né, quando a gente identifica que o paciente está cursando com disfunção intestinal, a gente tem que ter uma escolha, não só pensar na quantidade que a gente está ofertando de caloria, de proteína, mas a gente tem que pensar qual é o nutriente que a gente vai oferecer para que a gente consiga atingir
as metas, consiga progredir a dieta interal. Que é o que eu falei, quando o paciente cursa com sintomas de intolerância, a gente acaba voltando para trás no que a gente está fazendo. A gente acaba dando menos do que deveria. A gente fica involuindo e, às vezes, até suspendendo a terapia nutricional. Então, não é só quantidade, né? Terapia nutricional não é só caloria por quilo, a gente tem que pensar também em que nutrientes, na qualidade dos nutrientes que a gente está oferecendo, principalmente quando a gente identifica um paciente que esteja cursando com disfunção intestinal. Então, pensar em nutrientes que maximizem a tolerância, maximizem a absorção desse intestino que pode estar disfuncionante. Então, falando em relação à proteína, como o Haroldo falou, da gente pensar na qualidade da proteína que a gente está oferecendo, a gente sabe que as proteínas de origem animal são proteínas de melhor valor biológico, né? São proteínas completas, então, e mesmo dentro delas, quando a gente compara proteína, entre as proteínas de origem animal, quando a gente compara a caseína com proteína do soro do leite, a proteína do soro do leite, ela ainda tem algumas vantagens em relação à caseína, principalmente em relação à tolerância do paciente, né? Porque ela tem uma melhor digestibilidade, tem um esvaziamento gástrico mais acelerado. Além disso, né, então o paciente toleraria melhor esse tipo de nutriente. Além disso, ela é rica em leucina, então ela tem uma maior síntese de proteína muscular. Além desses benefícios, esse estudo mostrou que ela tem também como característica atenuação da inflamação e uma maior atividade antioxidante. E a gente está falando da fase aguda do doente, a gente está falando quando o doente está mais inflamado realmente. Então, poderia ser uma estratégia interessante para esse momento que o paciente está na terapia intensiva, que ele está passando nessa fase mais grave. Eu falei que o intestino, ele é meio, né, às vezes deixado de lado dentro da terapia intensiva, mas eu acredito e eu tenho visto que nos últimos anos ele vem até ganhando uma atenção mais especial dentro da terapia intensiva, se fala mais sobre microbioma do paciente crítico. Eu peguei os artigos que vão sair somente em abril, somente em uma revista, e tem 7 artigos que vão falar só sobre intestino e paciente crítico, incluindo até o ultrassom, vindo auxiliar aí, o funcionamento do trato gastrointestinal. Então, são vários artigos falando sobre microbioma, sobre disfunção intestinal e repercussão dentro da terapia intensiva. Então, para concluir, a gente tem que pensar e lembrar que a disfunção intestinal ela é frequente nos pacientes críticos. A gente tem que pensar na melhor estratégia de caloria e proteína para esse doente, nesse momento, como eu vou fazer para atingir meta proteica sem hiperalimentar esse doente, e na escolha da minha formulação, na escolha dos nutrientes, na qualidade dos nutrientes que eu vou oferecer para maximizar a tolerância e a absorção quando eu encontro esse paciente cursando com disfunção intestinal. Obrigada. Agradecer a Nestlé o convite. Né? Nem agradeci, porque eu entrei no embalo do Haroldo, então agradecer aí o convite. Olha, só me resta parabenizar e agradecer vocês, porque acho que em 35 minutos aqui, de uma forma super objetiva, vocês nos deram uma avalanche de conteúdos maravilhosos. Assim, muito obrigada, porque eu tenho certeza que foi um presente para todo mundo que está aqui assistindo. E aí agora, a gente vai abusar um pouquinho mais de vocês, que é um momento para discussão, perguntas e respostas, tá? Pessoal, quem não mandou ainda e quiser colocar no chat, fica à vontade, mas a gente já tem algumas aqui. Vamos lá. A primeira é para o Dr. Haroldo, veio direcionada. Dr. Haroldo, o senhor citou critérios diagnósticos que vão desde diarreia, volume residual gástrico, até a avaliação da pressão intraabdominal. Ou seja, métodos para avaliar nós temos. Acho que avaliar o intestino, né? A que o senhor atribui essa falta de atenção ao intestino na UTI? Eu acho que existe um elemento extrínseco que vem da formação do profissional de saúde, que vem melhorando, como a Priscila falou. Realmente, hoje existe uma preocupação maior em se falar de tubo digestivo, microbioma, aporte de dieta.
Então, isso realmente mudou muito nos últimos anos. Isso, embora ainda haja uma longa estrada para a gente percorrer, isso está melhor. É um fator extrínseco. Eu acho que existe também uma camada, uma dimensão do próprio operador, vamos dizer assim, do próprio profissional tomador de decisão na beira do leito. É muito mais confortável você lidar com informações que são quantificadas, objetivas, que você consegue enxergar o feedback da sua intervenção. Por exemplo, é muito simples, é muito cognitivamente, é mais confortável você aumentar na bomba infusora a dose de amina e ver a pressão subir, do que você fazer, por exemplo, iniciar uma nutrição enteral meio que com o intuito de testar o tubo digestivo. Você não vai ver essa resposta na ordem de minutos ou horas. Talvez essa resposta, se apresentar, só vai se apresentar mais adiante. Ou talvez não apareça um sinal de intolerância e você vai poder progredir, enfim. Existe uma certa arte, vamos dizer assim, de entender que você não vai ter o feedback que você espera das suas intervenções. Acho que esse é um elemento de desconforto também e que faz com que, naturalmente, a gente procure informações mais fáceis, tá? Então, acho que existe esse elemento. Então, eu dividiria a resposta nessas duas camadas. Eu acho que tem um elemento da formação que está melhorando e tem um elemento que não vai melhorar muito, enquanto não melhorar a tecnologia, a maneira de se investigar, de se prospeccionar o que acontece dentro do digestivo. Vai ficar difícil, a gente vai ter que lidar com o feeling do profissional, a opinião do especialista, realmente o cenário a opinião do cara que está passando ali todo dia, está vendo a barriga do doente, está vendo o balanço, está palpando, vendo se está melhor, vai construindo seu conhecimento. Então, acho que é por aí. Ah, ótimo, muito obrigada. Acho que, de alguma forma, nós estamos no caminho, né? Temos que perseguir e continuar. Tem muitos elogios aqui, o nosso chat realmente mostra o quanto as pessoas concordam que a aula de vocês realmente foi brilhante, tá? Então, saibam disso, que vocês não estão conseguindo ver, mas está todo mundo reconhecendo. Tem mais uma pergunta aqui, e essa veio direcionada para Priscila. Priscila, você falou sobre a oferta calórica ser cautelosa nessa fase aguda. Ou seja, você até falou de menos é mais. Você mostrou uma publicação do Intensive Care que corrobora isso. Inclusive, e além de tudo, temos o LipCovid de 6 meses atrás, que mostrou que esses doentes não vão gastar mais do que algo em torno de 20 calorias por quilo do D0 ao D7. Como nós associamos esses dados a uma escolha assertiva da fórmula? Primeiro, obrigada pelos elogios. Meu microfone está aberto. Então, obrigada pelos elogios. O LipCovid, a gente já sabia que o doente era hipometabólico, aí a gente já vinha vendo isso em pessoal que estuda calorimetria, né, do doente ser hipometabólico nessa fase mais grave. O LipCovid do Ishmael, ele só mostrou que esse doente, COVID, ele acaba tendo esse momento de hipometabolismo um pouco mais extenso, né? Ele coloca aí até o 7º dia o paciente ainda hipometabólico, então é realmente não hiperalimentar. Então, eu acho que traduzindo isso em formulação, a gente fazer escolhas por normocalórica, né? Para a gente tentar não hiperalimentar o doente. Né? O problema é o que aquele artigo mostrou, que quando você acaba enxugando a oferta calórica, você tem que ter você tem que observar que você não pode junto diminuir a oferta proteica, né? Então você acaba escolhendo uma fórmula para minimizar a oferta calórica, porque você entendeu que o paciente é hipometabólico nessa fase, mas você não pode, com isso, comprometer a oferta de proteína que você está ofertando para o doente, porque a gente já sabe que isso depois você não consegue recuperar, né? Essa oferta proteica depois você não consegue recuperar, principalmente nesses pacientes que ele mostrou do LipCovid, que são pacientes que vão cursar com fraqueza muscular adquirida na UTI e que vão precisar de um aporte proteico ainda maior,
né, pacientes em uso de bloqueador neuromuscular, pacientes em uso de opioide por mais tempo do que a gente fazia nos pacientes sem ser COVID, né? Então, é não comprometer, é saber que vai fazer uma dieta normocalórica, né, para não fazer a hiperalimentação, mas não comprometer com isso, com essa escolha, o aporte proteico do doente, porque a gente sabe que a gente tem que otimizar a oferta proteica. Tá ótimo, Priscila. E sem contar que a gente não pode esquecer das calorias não nutricionais, né? Exatamente. Como, por exemplo, a gente viu aí Propofol, recebendo usando uma o Propofol expressiva. Bastante, Tá. Eu vou pegar o gancho que ainda é sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui agora. Ela não veio direcionada, então vocês fiquem à vontade para responder e se complementar. É o seguinte, vocês comentaram sobre hiperalimentação, fora os eletrólitos. Será que a hiperglicemia poderia ser um dado também para monitorar essa síndrome? Só para entender, a hiperglicemia como mais um elemento para sinalizar hiperalimentação, seria isso? Isso. Sim, eu nunca li nada sobre isso, mas na minha cabeça faz todo sentido pensar de tal modo, porque assim, você tem uma resistência insulínica relacionada à dieta, à doença grave, né, mas não... Acho que a lição deixada pelo grupo da Grit Vandenberg, que já vai aí quase que praticamente 2 décadas, né? Assim, não dá para ficar confortável com níveis de glicose muito elevados. A gente sabe que quando a glicose está descompensada, descontrolada, quanto mais você acelera o carro, quanto mais você coloca insulina no sistema, maior a chance desse doente fazer uma hiperglicemia. Então, isso é uma coisa que... A causa raiz do problema, uma das causas, né, pelo menos, é reduzir a entrada de caloria na forma de carboidrato, de glicose. Então, na minha cabeça, faz sentido. Talvez eu não diria como um elemento da síndrome de realimentação, tá? Mas não faz sentido colocar mais glicose num doente que está hiperglicêmico, até pelo menos ele ter essa glicose controlada. Então, nesse sentido... estratégias nutricionais que permitam, por exemplo, uma oferta menor desse tipo de nutriente, pode fazer sentido, dependendo da fase clínica, né? A gente tem uma limitação, que é a maioria das fórmulas, elas trabalham com uma carga elevada de carboidrato, de glicose. Então, isso é importante selecionar bem a fórmula. E se a intenção do tomador de decisão é justamente reduzir a carga de glicose, procurar aquela que esteja melhor adequada, melhor alinhada a essa estratégia, né? Fórmulas com menor teor. Mas, geralmente, para você recuar na carga de glicose, você vai ter que ter uma contrapartida de outro nutriente. E faz todo sentido aumentar a carga proteica nesse contexto, né? Então, assim que eu vejo. Eu não entendo que seja parte do complexo síndrome de alimentação, mas, na minha cabeça, não faz sentido colocar mais lenha nessa fogueira metabólica, mais combustível num doente que já está hiperglicêmico, vamos dizer assim. Ótimo. A gente está intercalando aqui entre perguntas e elogios, tá? Eu ainda vou precisar de vocês para fazer mais umas perguntas, mas queria dizer aqui que a doutora Clarissa, que é médica, escreveu: parabéns aos palestrantes, excelente momento de discussão e aprendizado. Será que é a Clarissa também... de Campos, será? Clarissa de Oliveira Soares Peixoto. Não sei. Eu acho que é. Eu acho que é. Temos também Tereza Cristina, nutricionista, dizendo aula muito boa. E aí a gente tem uma pergunta da Daniela Gasparetto, que é nutricionista, dizendo o seguinte: no cenário de paciente crítico, quando investir em suplementação vitamínica, mineral? Haroldo, para você aí, ó. E acho que Haroldo travou. Ou não? Travou. Bem na hora. Vamos ver se ele volta. Hora. E a gente tem enquanto ele não volta, eu posso. Não tenho outra. Se você quiser deixar para ele, eu te faço outra. Então tudo bem, pode falar. Tá. Você que sabe? Não, pode ir. Vamos? Tá.
Vamos para outra aqui. Essa é sobre resíduo gástrico. Diz o seguinte: como poderia ser monitorado na beira-leito e ser considerado como um parâmetro de intolerância? Acho que é a avaliação, né, do resíduo gástrico. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o resíduo gástrico, antigamente ele era medido diariamente, né? Nas últimas diretrizes que foram publicadas, já foi dito que a gente não precisaria fazer o resíduo gástrico de rotina, que isso não faria diferença em relação à broncoaspiração do doente, se ele vai ter risco de broncoaspiração ou não. Haroldo voltou. Risco de broncoaspiração ou não, mas a gente mede quando a gente tem sinais de intolerância. Então, quando o paciente distende, quando o paciente vomita, quando o paciente tem algum relato de ter saída de dieta pelo ósseo da TQT ou saída de dieta pela boca, então geralmente a gente inicia o protocolo de resíduo nesses pacientes, quando tem algum sinal de intolerância. Eu acho, na verdade, que alguns doentes a gente deveria olhar mais de perto essas coisas, né? O paciente neurocrítico, o paciente com politrauma, são pacientes que têm mais tendência a cursar com gastroparesia, eles deveriam ter uma atenção maior a esses sinais de intolerância e até de medição do resíduo gástrico. Tá ótimo, Priscila, obrigada. Doutora Haroldo, o senhor voltou e a gente estava te esperando para responder a pergunta. Preciso repetir? Não, vamos dar seguimento. Então, assim, eu acho que tem muitos elementos de incerteza. Então, a melhor maneira, a minha heurística para resolver esse tipo de problema é reduzir incertezas. Então, já que a gente não vai ter medida, a gente faz, atende a necessidade diária, aceitando, até eventualmente em cenários de nefrossubstituição com ultrafiltração, né, diálise de alto fluxo, pacientes com grandes perdas do tipo fístula, queimadura, ou então obesos com grande volume de distribuição, por exemplo, fazer uma dose até 2 vezes a RDI, né? Então, acho que a melhor política é essa, profilaticamente, profilaticamente, não sei se seria o termo, né, mas proativamente fazer o atendimento da necessidade diária de micronutrientes. Então, respondendo à pergunta, eu acho que tem que fazer dentro das recomendações diárias, né? 1 a 2 RDIs, que é, na verdade, né, o que o ESP e o ASP preconizam. E a PRASP, né, a diretriz brasileira também. Todas elas estão em acordo. Ótimo, obrigada. A gente tem aqui mais elogios, muitas palminhas. A doutora Valéria Abraão Rosenfeld está dizendo excelentes apresentações, parabéns. A gente Beijo, Valéria. A Neisa, que é nutricionista, também dizendo parabéns, excelente. A Cristiane Carmen dizendo show. Enfim, eu poderia ficar aqui muito tempo ainda agradecendo e repassando os elogios a vocês. Mas vamos para uma última pergunta em função do nosso tempo, tá? Ela vem da seguinte forma e também sem direcionamento, então vocês fiquem à vontade. Como vocês veem a relação entre sintomas gastrointestinais e as consequências como desfechos negativos? Eu acho até que vocês falaram um pouquinho sobre isso, né, na aula, mostraram, mas se vocês puderem fazer um fechamento, assim, com essa questão de o que acontece quando a gente tem um intestino disfuncionante, com a terapia nutricional nesse caminho, e aí a chegada nesses desfechos negativos, por favor. Eu acho que a gente, para falar disso, a gente tem que lembrar o estudo que o Haroldo citou, da Nika Reitan, que fala bastante de intestino em terapia intensiva, que seria mais uma insuficiência, né? É mais um órgão acometido dentro da terapia intensiva. E quando a gente soma órgãos acometidos, o desfecho do doente, a tendência é ser pior. Então, ela coloca que quando o paciente tem 3 sintomas ou mais de disfunção intestinal, né, 3 sintomas associados de disfunção intestinal, esse paciente tem maior chance de mortalidade dentro da terapia intensiva. Então, acho que essa é a relação, né, disfunção intestinal e maior mortalidade. Quanto mais sintomas você acumula, pior o desfecho do paciente. O Haroldo voltou. Eu
eu entendo que, assim, para toda pergunta, para todo problema complexo, tem uma resposta simples, fácil e errada, né? Eu acho que a questão da disfunção intestinal passa um pouco por isso. A gente não vai encontrar um mecanismo que permita a gente caminhar de maneira clara. Não, a disfunção está acontecendo por causa disso. Não, eu acho que isso não vai acontecer. A gente vai enriquecer o armamentário propedêutico, vamos conhecer um pouco mais à medida que a tecnologia permitir. Talvez a gente descubra fenótipos, né, de disfunção intestinal, acho que é uma das coisas para o futuro, né, padrões de disfunção intestinal, mas uma coisa clara a gente não vai ter, não enxergo isso. A gente vai ter que, vamos dizer assim, guardar essa seguinte verdade: há uma associação. O mecanismo subjacente não está ao nosso alcance, mas há uma associação, precisa ser abordado, e enquanto isso não se resolve, o intestino precisa ser testado a toda hora, né? Obviamente você não vai testar com 1,5 litro de dieta, mas vai testar aos poucos, provocando e vendo as respostas, provocando e vendo as respostas. Com isso, você está, né, com sorte, você está estimulando o trofismo de mucosa, né? Existe essa possibilidade, você está, esse benefício adicional, porque se não fizermos isso, a gente está deixando de utilizar, né, a melhor via para garantir a entrega, né? Obviamente, a entrega da dose calórico-proteica vai continuar, você vai tem alternativas de, né, alternativa de nutrição parenteral, terapia nutricional combinada, isso continua, tá? Mas sempre que possível, né, mesmo nos cenários de disfunção, a disfunção às vezes não é completa, às vezes é parcial. Então, acho que a todo momento testar a tolerância do tubo digestivo, fazer pequenos testes terapêuticos, ver se a coisa caminha, se não caminha, mudar posicionamento de sonda, tá? Para tentar encontrar uma resposta pragmática, porque o entendimento mecanístico disso acho que não vai vir durante algum bom tempo ainda, minha visão. Ótimo. Eu acho que, assim, só completando, é acompanhar o doente ali de perto, né? Iniciou, fez o primeiro teste, começou a acompanhar a tolerância do paciente, né? Está realmente à beira-leito, distendeu, não distendeu, hoje a barriga era assim e amanhã não tá, no dia seguinte não está igual estava no dia anterior, porque senão a gente passa, isso aí pode acabar passando despercebido realmente, que é o que a gente falou, e que a intolerância vai fazendo com que a gente não evolua a terapia nutricional. E aí a gente vai hipoalimentando o paciente ao longo da primeira semana, que é uma semana super importante, e esse balanço calórico negativo a gente não vai recuperar. Então, ficar na nossa cabeça que a gente tem que dar atenção um pouco maior para aquilo que talvez passe despercebido aí, que é o intestino, porque ele não tem uma ureia para chamar atenção, ele não tem uma creatinina para chamar atenção, e aí ele acaba passando despercebido. Acho que a gente só mudar o olhar e estar ali à beira-leito realmente do doente para monitorar a tolerância do que a gente está fazendo no momento mais grave do doente. Perfeito. Eu acho que uma conclusão assim que vocês nos passaram hoje é que o intestino, que é um órgão eventualmente esquecido, não pode ser. Ele tem que ser observado, né, dentro da unidade de terapia intensiva, do começo, né, na admissão do doente e durante toda a jornada dele na terapia intensiva. E aí, antes de finalizar, eu queria dar um recado, até aproveitando que o Dr. Haroldo falou ali de futuro, né, a gente tem algumas perspectivas, mas não temos muita certeza ainda de como isso vai vir e de como a gente vai trabalhar com isso. Nós, na Nestlé, também temos o compromisso de, assim que essas informações surgem, passar isso para vocês, profissionais de saúde. Então, eu já convido todos vocês a ficarem ligados, porque esse é só o nosso primeiro meeting do ano. A gente ainda vai ter 3 meetings ao redor dessa temática de terapia intensiva, então, com certeza, vocês vão ser convidados com antecedência e fiquem ligados, porque a nossa ideia é trazer mais palestras brilhantes como essas que a gente assistiu hoje. Então, eu encerro esse momento agradecendo demais, Dr. Haroldo, Priscila, vocês foram, assim, brilhantes.
E agradecendo também todo mundo que ficou com a gente até agora, tarde da noite. Então, obrigada, pessoal, e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite também. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Até mais.